Vamos falar um pouco da história da engenharia clínica. Quando a engenharia clínica surgiu, essa história é a história que é contada desde o início dos tempos, né? Existem alguns que questionam um pouco essa história. Tem até um livro interessante do Bizeng Wang sobre fake news em engenharia clínica, que ele questiona alguns pontos. Mas como essa aqui é a história padrão, vou passar ela para vocês. O que acontece? Depois da Segunda Guerra Mundial, muitas tecnologias utilizadas começaram a ser transplantadas para a área médica. Muitos equipamentos eletromédicos. Só que naquela época não existia muito critério. Então muita gente morria do equipamento, tomava choque, era eletrocutado, equipamento falhava. Então eles começaram a trazer engenheiros para atuar. Engenheiros em eletrônica, para começar, eletrônica, elétrica, mecânica, para começar a ver esses equipamentos e torná-los seguros. Então, Fernando, como faço para deixar a tela dos slides maior? Tenta maximizar isso, 2 cliques na tela. Obrigado, Paulo. Então, começou a fazer toda uma modificação dos equipamentos, exigir mais segurança, começou a fazer normas para construção, começou a surgir a IEC 60601, e os equipamentos foram se tornando seguros. Só que o engenheiro, ele é muito mais do que apenas fazer essa parte de segurança de projeto. E as unidades hospitalares, os governos, foram vendo que o engenheiro podia ter mais atribuições. E aí ele começa a deixar segurança. Começa aí a parte de inventário e o início da gestão. Aí ele passa para o gerenciamento e controle de riscos e um centro de notificação de falhas. Ou seja, na década de 75, 80, ele já começa a deixar a parte de projetos, de análise, e já começa a entrar numa parte de gestão. Aí em 80 já começa o controle de equipamento, a gestão em si e análise de custos de manutenção de tecnologias de alta complexidade. Então o engenheiro já começa a ver o processo de aquisição, começa a ver o processo de manutenção. E aí começa a engenharia clínica a atuar em centros de avaliação de tecnologia em saúde, fazendo a avaliação para ver se os equipamentos atendem, não atendem, se realmente fazem o que dizem fazer, detectar falhas de processos. E na época de 90 em diante, começa a ser um gestor de tecnologia. Nós temos a AMI, nos Estados Unidos, que ela chama de um outro nome, chama de HTM, o Health Technology Manager. Na verdade, é a mesma coisa que o engenheiro clínico, só que o nome é mais pomposo. Só que esse nome não começou a ter muito uso, começou a ter alguns problemas. Porque você tem algumas tecnologias médicas que não pertencem à engenharia. Por exemplo, uma teca cirúrgica. É um tipo de tecnologia, mas que não é da engenharia. Então, acabou que esse nome não foi muito à frente. A AMI continua utilizando, mas para o mundo todo continua sendo Clinical Engineer ou engenheiro clínico. Então, nós tivemos essa evolução de um engenheiro que cuida da segurança, estuda os equipamentos para torná-los mais seguros, para um gestor de tecnologia, onde ele vai ser responsável por todo o ciclo de vida do equipamento, desde a aquisição até o descarte.